28 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 28. O livro de Provérbios é um livro escrito pelo rei Salomão, que foi inspirado por Deus para trazer sabedoria para a nossa vida, para que ela seja com boas decisões. O livro de Provérbios é ótimo para aqueles que são jovens, para que eles possam tomar conhecimento a respeito da vida antes que as coisas aconteçam e estejam preparados para tomar boas decisões. O livro de Provérbios se divide em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 9, ele fala sobre a sabedoria. Do capítulo 10 até o capítulo 24, ele apresenta conselhos para a vida. E do capítulo 25 até o capítulo 31, nós temos os provérbios para os reis. Nós estamos lendo hoje Provérbios capítulo 28, então nós estamos na terceira parte de Provérbios. O livro de Provérbios, nessa última parte do capítulo 25, até o capítulo 31, são provérbios que foram separados pelos empregados do rei Ezequias. Nós sabemos pelos livros de crônicas que o rei Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e nós não temos acesso a todos os 3.000 provérbios. Nós temos uma parte que foi separada e foi lançada nesse livro de provérbios pelos servos de Salomão e pelos servos do rei Ezequias. Então aqui, esses provérbios do capítulo 25 ao 31 trazem recomendações para que os reis levassem em consideração na sua vida pessoal. Esses provérbios foram separados para que os reis tomassem boas decisões. Então, quando você lê Provérbios do capítulo 25 até o capítulo 31, você deve prestar atenção e ler esses capítulos pensando o seguinte: esses provérbios foram separados pelos empregados do rei Ezequias. Então significa que esses provérbios foram provérbios que esses homens que estavam cuidando do rei Ezequias separaram como ensinamento para o próprio rei Ezequias e para aqueles que fossem os futuros reis de Israel. Significa que eles prestaram atenção nesses provérbios, como que dizendo: se você quer ser uma pessoa que reina, se você quer ser uma pessoa que lidera, se você quer ser uma pessoa que governa, se você quer ser uma pessoa que sabe decidir bem e estar na liderança, você precisa ler esses provérbios. Cada um desses provérbios traz uma orientação nesse aspecto de seja um governante, seja uma pessoa que governa, seja uma pessoa que assume uma posição de reinado, de liderança, de posicionamento para o governo. Por isso, devemos prestar atenção, porque se os reis, os empregados do rei Ezequias, reservaram esses provérbios de Salomão para os reis, então significa que esses provérbios têm um valor para a nossa vida se queremos ter uma vida de liderança, de governo, de reinado. Reinado no sentido de sermos pessoas que tomam boas decisões, tomam posições que vão nos deixar no governo da nossa vida, reinando sobre as nossas decisões, não tomando decisões tolas, decisões que nos levarão ao fracasso, decisões que vão nos levar para a ruína. E Provérbios, no capítulo 28, nós vemos aqui no versículo 1 que fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Esse versículo diz: se você quer ter uma vida de confiança, você precisa ser uma pessoa justa. O justo
é aquele que fica ajustado com a palavra de Deus. Leia bastante a palavra de Deus e fique colado com a palavra de Deus. Se alinhe com a palavra de Deus. Justo é algo que é apertado. Então, o justo é aquele que se conecta com a palavra de Deus e fica alinhado, colado em cumprir a palavra de Deus. O justo, ele tem confiança como o filho do leão. O filho do leão tem o leão como o seu protetor. Você sabe que o leão simboliza a força, simboliza a proteção e segurança. Ele está dizendo: se você sempre for justo, você não precisa fugir de ninguém. Você sempre vai andar com a cabeça erguida. Você não vai ter medo de nada. Ninguém vai poder apontar o dedo para você e dizer alguma coisa, porque você terá a resposta na ponta da língua de que você fez tudo o que é certo. Faça o que é certo sempre, e você não terá que fugir de ninguém, não terá medo de ninguém, não terá nenhuma dúvida quando for afrontado, caluniado. Quando alguém disser alguma coisa a seu respeito, você vai ter argumentos e fatos para mostrar que você fez a coisa certa. O versículo 2 diz: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. Esse versículo mostra que na terra nós precisamos de muitos príncipes. Os príncipes são os presidentes, os imperadores, os governadores, os senadores, os que lideram as nações. Nós percebemos que sempre ocorrem mudanças dos políticos. De tempos em tempos, essas mudanças acontecem e os povos de todo mundo sempre estão insatisfeitos com alguma coisa que os políticos fazem. Isso ocorre por quê? Porque os políticos tomam as suas decisões pelas suas próprias razões. Eles têm os seus próprios interesses e os interesses dos políticos fazem com que eles privilegiem, ora, uma categoria, ora, outra categoria. Mas, pela virtude dos homens que são prudentes e sábios, você pode ter um governo que atenda mais pessoas. A dificuldade que existe é você encontrar esses homens que são prudentes e que são sábios. Nós, na leitura de Provérbios, aprendemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor quer dizer o respeito extremo ao Senhor, colocá-lo em primeiro lugar e acima de tudo. Os homens prudentes são aqueles que buscam a plenitude da sabedoria. Quando nós fizemos a leitura de Provérbios, capítulo 9, nós aprendemos que a sabedoria tem 7 colunas. E nós aprendemos que as 7 colunas da sabedoria são: a coluna número 1, a instrução. A pessoa que é sábia, ela busca informação a respeito de todos os assuntos. Ela busca instrução. O segundo nível da sabedoria é o conhecimento. Quando a pessoa vai adquirindo informações, ela vai se instruindo, ela vai somando conhecimentos. O terceiro nível da sabedoria é o conselho. Quando ela está se instruindo e ela está adquirindo conhecimentos, ela passa a ter dúvidas a respeito daquilo que ela está aprendendo. Então ela vai para o conselho. O conselho é quando a pessoa pede orientações para especialistas. Então uma pessoa começa a estudar sobre aviões, a respeito de carros, e quando ela tem dúvidas, ela conversa com os engenheiros que trabalham com isso e toma os conselhos, os conhecimentos mais específicos daquele negócio. Depois, a pessoa vai para o quarto nível da sabedoria, que é a inteligência. A inteligência é o esforço, o raciocínio, o momento de a pessoa usar a sua inteligência para pensar a respeito da sua instrução,
dos conhecimentos e dos conselhos que ela recebeu a respeito daquele assunto, para que ela chegue no quinto nível da sabedoria, que é o entendimento. O entendimento é quando a pessoa, depois de ter colhido instruções, de ter obtido conhecimentos, de ter ouvido os conselhos e de ter feito o seu próprio esforço, usando a sua inteligência para entender aquele assunto, ela passa a entender a respeito dele. Depois do entendimento, a pessoa passa a ter o sexto nível da sabedoria, que é o discernimento. Discernimento é a clareza a respeito das decisões a serem tomadas. Depois que uma pessoa se instruiu, obteve conhecimentos, ouviu conselhos, usou seu esforço próprio, a sua inteligência, a sua razão para entender o assunto, ela passa a ter clareza, discernimento sobre o que fazer naquela situação. E por último, a pessoa que tem discernimento, ela tem prudência, ela consegue tomar a decisão exata para cada situação específica. Você cuida da sua alimentação, você cuida do seu café da manhã, do seu almoço, do seu café da tarde, do seu jantar. E você cuida de como aquilo que você come faz bem ou faz mal para a sua saúde. Certamente que você não come uma feijoada à meia-noite. Você deixa a feijoada para o almoço do sábado ou do domingo, numa reunião em família, porque com relação a comer uma feijoada antes de dormir, você sabe que isso vai fazer mal a você. Então a prudência é sobre isso. Esse é um exemplo muito simples de como nós, quando sabemos bem a respeito de um assunto, sabemos o que decidir em cada momento. Se coloca uma feijoada na sua frente à meia-noite, você sabe que não é prudente eu comer isso agora. Vou deixar para o sábado, vou deixar para o domingo. Então, a questão de você ter homens prudentes, imagine como ter prudência na tomada de tantas decisões na política. A pessoa precisa cuidar da economia, da saúde, do transporte, da segurança, do sistema educacional, a respeito da tributação. É difícil de você encontrar um homem que tenha essa prudência em todas as áreas e consiga sempre acertar. Deus, quando criou o mundo, colocou o homem no jardim do Éden. Ele queria ser o nosso administrador e tudo que ele fez foi perfeito. Nós percebemos quando lemos o livro de Gênesis que Deus criou em 5 dias todas as coisas. No sexto dia ele criou o ser humano e colocou o ser humano no jardim, e no sétimo dia ele descansou e determinou que as pessoas deveriam ter um dia do descanso. E o que foi que o ser humano fez? Na primeira oportunidade de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano decidiu: nós não queremos o governo de Deus, nós queremos comer da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque nós queremos administrar a nossa vida. E o povo de Israel, durante um tempo, foi governado por Deus. Quando Deus governava a nação de Israel, o próprio Deus realizava os julgamentos, e nós percebemos, quando lemos o Antigo Testamento, que os julgamentos de Deus eram absolutos. Se alguém fizesse alguma coisa errada, aquela pessoa morria, aquela pessoa de fato recebia o castigo de Deus. E quando a pessoa caminhava na justiça, ela realmente era abençoada. Mas o povo de Israel, em um dado momento, recusou ser governado por Deus. E Samuel foi o último homem de Deus que ficou à frente do povo de Israel. Eles foram até Samuel e disseram: nós queremos ter um rei, como todos os outros povos. E Deus disse para Samuel avisar o povo: se vocês tiverem um rei, vocês vão sofrer
as mesmas coisas que todas as nações sofrem. O rei vai pegar o melhor das suas fazendas, vai pegar o melhor dos seus filhos, vai empregar os filhos de vocês para trabalharem para ele, nas lavouras dele, como empregados dele, para servirem como seguranças dele. E, desde então, o povo de Israel disse: nós queremos o rei, não importa. Então Deus colocou o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e depois o povo de Israel passou a ser governado pelos reis. Se você abrir a Bíblia e ler o livro de 1º Reis e de 2º Reis, você vai ver que todos os reis cometeram coisas muito ruins contra o povo. O próprio rei Davi, que é o rei que na Bíblia é conhecido como o homem conforme o coração de Deus, porque ele se arrependia dos pecados que ele cometia, trouxe muitas coisas ruins para o seu povo. Então, percebemos que os reis, todos os reis, cometeram atrocidades. Houve até um rei chamado Manassés, que ele matou o próprio filho, consagrou o filho dele, queimou o filho dele para adoração a um Deus estranho. Percebemos, portanto, que os homens que reinam cometem muitas falhas. Por isso, o versículo 2 está dizendo: por causa da transgressão da terra. A terra, ela erra, ela peca. Quando ele fala aqui a terra, ele fala a respeito das pessoas que moram na terra. As pessoas que moram na terra decidiram ficar longe de Deus. Elas decidiram que elas querem tomar as decisões da sua própria vida. Elas decidiram que elas querem governar, elas querem ser donas do próprio nariz. Elas falam: eu faço o que eu quero, eu que mando na minha vida, eu que decido sobre o que eu vou fazer, o que eu vou comer, com quem eu vou sair, aonde eu vou estar. Então, por causa da transgressão da terra, porque as pessoas não quiseram a vontade de Deus, muitos são os seus príncipes, muitos são os políticos, muitas trocas ocorrem de tempos em tempos, muita insatisfação acontece, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Se você encontra durante essa vida nessa terra alguns homens que são prudentes e que são sábios, a terra ela acaba sendo abençoada. Quando você lê o livro dos reis, nós vemos que houve um rei chamado Josias, que foi um rei que consagrou a nação de Israel para Deus. E durante o seu reinado houve um tempo de paz. Alguns dos reis, aqueles que se comprometiam com Deus, trouxeram um tempo de bênçãos sobre o povo de Israel. O versículo 2 está dizendo que se nós temos que escolher os nossos representantes, precisamos buscar homens que sejam prudentes e que sejam sábios. Esses homens prudentes, nós falamos de Provérbios 9, dos 7 níveis de conhecimento, que são, repetindo, a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Esses homens prudentes e sábios são homens que você precisa procurar para votar nesses homens, para que a terra continue, ou seja, para que haja um tempo de governo de paz. Mas o versículo 2 já nos traz uma revelação. Você não consegue ter um tempo de paz o tempo todo. As pessoas votam e em determinadas eleições elas acaba ocorrendo a vitória de alguém que não é sábio. Então a terra acaba tendo muitos príncipes. Acaba ocorrendo esse mal. Nem todos os príncipes aplicam a justiça. Quem sabe o príncipe que está lá pratica corrupção, aceita a mentira, aceita a injustiça, e aí você tem um governo
de injustiças. Então o versículo 2 está dizendo: isso é normal, isso acontece, isso está na terra, isso não tem como corrigir. A vida passa por esses desafios porque o ser humano resolveu seguir o seu próprio caminho longe de Deus. Versículo 3: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Uma chuva impetuosa destrói toda uma lavoura. Se um homem que era pobre, que passou pelas dificuldades e entende as dificuldades de um pobre, quando ele prospera, ele vai lá e oprime os pobres, então não tem mais esperança. O versículo 3 está dizendo que se você já passou por alguma situação difícil na vida, então respeite as pessoas que também estão passando. Você sabe que é difícil de enfrentar aquelas situações. Então, o que se espera é que a pessoa ajude aquele, tenha compaixão, tenha empatia, tenha consideração ao ver o próximo passando pelas mesmas dores, pelos mesmos problemas, que a pessoa pense: bem, eu já passei por isso. Então, e eu sei como eu resolvi isso, como eu saí dessa situação. Vou ajudar essa pessoa. Agora, se um pobre ele oprime o outro, ele ao invés de ajudar, ele oprime, não há mais esperança. O versículo 4 diz que os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Aqueles que são contra a lei, eles aplaudem aqueles que violam a lei, porque quem deixa a lei vai para o caminho do mal e fica no grupo dos que praticam o mal. Mas os que guardam a lei são os que pelejam contra eles. O versículo 4 está avisando: se você vê que alguém pratica o mal, vai para o lado dos maus, não fique com essa pessoa. Se você é daqueles que quer ver a justiça acontecendo, lute do lado de pessoas que também amam a justiça. O versículo 4 nos alerta sobre com quem nós andamos. Quem você escolhe para andar perto de você. Quem deixa a lei vai louvar o ímpio, vai amar, aplaudir aqueles que fazem as coisas erradas. Então não pode mais andar do lado de você que quer fazer a coisa certa. Versículo 5: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Quem é mau não entende o que é certo. O mau, ele ama fazer o que é errado, ele não entende, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Versículo 6: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O versículo 6 está dizendo que a riqueza que é conquistada por meio dos caminhos tortos, por meio dos caminhos perversos, ela não tem valor. Deus valoriza a sinceridade. Sinceridade é uma palavra que vem de sincero, sincero vem de sem cera. Os vasos, quando estão trincados, as pessoas pegam a cera e passam nas trincas para esconder aquela marca, aquela trinca do vaso. O sincero é aquele que não esconde as suas falhas, não esconde as suas fraquezas, ele não esconde os seus erros. O sincero é aquele que admite quando está errado. Ele confessa os seus erros e ele procura melhorar, ele procura se corrigir. Então, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, melhor aquele que é honesto, que é verdadeiro, que é transparente, que não mente para obter riqueza, do que aquele que conseguiu a riqueza, mas mentiu, maquiou, escondeu uma informação para poder receber vantagem. O versículo 6 está dizendo que a sinceridade é importante. O versículo 7: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai.
Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 23, que aqueles que comem e bebem demais nunca vão prosperar. Porque a pessoa que se entrega para o pecado da gula, para o pecado de ficar escravo da comida, acaba trocando valores pela comida. Existem pessoas que vendem a alma por causa de comida. Se você convida aquela pessoa para participar de uma festa dizendo vai ter comida farta, a pessoa aceita negociações, ela negocia a moral dela. O versículo 7 está dizendo o que guarda a lei, o que guarda a verdade. A palavra de Deus é um filho que é sábio. A sabedoria está em obedecer aos mandamentos do Senhor. A sabedoria está em ser honesto, andar com a verdade, andar com a justiça, andar com aqueles que são justos. A sabedoria está em obedecer à lei de Deus. Agora, o companheiro dos comilões, ele aprende a ser guloso, dependente da comida. Ele acaba tomando decisões que envergonham o seu pai. Versículo 8. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta para o que se compadece do pobre. Usura é cobrar juros bem altos. Onzena também significa a mesma coisa, cobrar além do que é justo. O que aumenta a sua fazenda com usura, cobrando além do que é justo, ajunta para o que se compadece do pobre. A pessoa que é gananciosa, que ela sempre quer mais e mais, ela acaba se viciando no dinheiro. E ela está sempre querendo ganhar mais, e nessa ânsia de ganhar, ela vive a vida inteira trabalhando, trabalhando e pensando mais riqueza, mais riqueza, mais dinheiro, mais dinheiro. E ela acaba perdendo a vida dela inteira, correndo atrás da riqueza e do dinheiro, e ela nem usa aquele dinheiro, porque ela ficou viciada em ganhar mais e mais. Ela acaba ajuntando, 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 e de repente vem o herdeiro, que é o filho, vem o neto e usa aquele dinheiro para comprar as coisas, ajudar os outros, que são os pobres, porque aquele que é o herdeiro, ele recebeu a riqueza. E ele tem tanta riqueza que ele fala, eu posso ajudar esse, eu posso ajudar aquele. A pessoa que ficou presa, acorrentada com a riqueza, ela se tornou uma escrava de querer ganhar mais e mais. Então, o que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, sempre cobrando mais, acaba perdendo a sua vida. O amor dela fica em ganhar mais. A vida dela fica dedicada ao amor ao dinheiro, ao amor à riqueza. E ela acaba esquecendo dos valores da vida, acaba esquecendo do valor do casamento, da família, do valor maior, que é Deus, e acaba deixando para outras pessoas que vão pegar aquilo que ela lutou e se esforçou tanto e vão fazer uso daquele dinheiro, comprando as coisas, desfrutando e ajudando os que são pobres. Versículo 9. O que desvia os seus ouvidos, por isso, voltando aqui no versículo 8, use o perfume que você ganhou, use o sapato que você ganhou, use a bolsa que você ganhou, use o seu dinheiro para comprar uma boa comida para sua casa, para sua família, porque são essas coisas que valem a vida. O dinheiro, ele vale por aquilo que ele proporciona de comunhão, relacionamento na sua casa, na sua família, ajudando as pessoas. Ele não vale por ele mesmo. Dinheiro por dinheiro não vale a sua vida. Tem pessoas que ficam guardando as coisas, dizendo assim, vou usar isso aqui que eu ganhei num momento especial. O momento especial é agora. O momento especial é o hoje. O momento especial é o presente. Não fique
preso a coisas, ame as pessoas. Por isso o 8 fala, o que aumenta sua fazenda com usura e onzena, fica com o olho no dinheiro o tempo todo, ajunta para o que se compadece do pobre. 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se você não escuta a lei de Deus para saber qual é ela, para obedecê-la, como que você vai chegar até Deus e falar com Ele na sua oração? A oração é uma conversa com Deus. Uma conversa com Deus. Como que você vai chegar até Deus para conversar com Ele se você não escuta as leis dele? Então a oração de quem desvia de ouvir a lei de Deus será abominável. Esse versículo 9 está dizendo, você quer ser amigo de Deus? Uma pessoa que governa bem a sua vida, que lidera bem a sua vida, é uma pessoa que começa tendo amizade e relacionamento com Deus, que é o Rei dos Reis. Então, se você quer reinar bem na sua vida, você tem que ser amigo do Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis, aquele que sabe dar os conselhos certos. Então, escute a lei de Deus. Aquele que se desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, está sendo tolo. Quando chegar até Deus para conversar com Ele, para orar, para falar com Ele, a oração será abominável. Deus vai dizer, o que essa pessoa quer falar comigo? Se essa pessoa não está preocupada em saber a respeito das leis que deveria seguir. Versículo 10. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Então o versículo 10 está dizendo, quem desvia os outros do caminho certo, também vai cair. Ele é especialista em desviar os outros e ele próprio também vai tropeçar. Agora, os sinceros, aqueles que reconhecem os seus erros, lembrando, sincero é sem cera, aqueles que não escondem as suas fraquezas, mas não colocam maquiagem quando erram, quando falham, quando precisam de força, eles vão herdar o bem. Por que que eles vão herdar o bem? O sincero, ele percebe a fraqueza dele, ele pede perdão a Deus e ele procura melhorar, ele procura se fortalecer, ele procura consertar a sua fraqueza, a sua falha, ao invés de maquiar a sua falha. Então ele herda, ele recebe como herança o bem. Ele consegue melhorar, ele consegue se consertar, ele consegue corrigir a falha. O sincero, ele reconhece o erro e ele consegue o bem porque ele muda a sua vida. O versículo 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Esse homem rico do versículo 11, ele é o homem que só tem dinheiro, mas ele na verdade é um homem muito pobre. Ele é aquele homem que tem muita riqueza financeira e ele pensa que ele é sábio, que ele está por cima dos outros porque ele tem o dinheiro. Agora tem aquele que é pobre, mas que tem a sabedoria e que percebe que aquele homem rico, na verdade, só acha que é o sábio. Vamos aqui fazer uma conexão do versículo 11 com o 8, por exemplo. Aquele homem que é muito rico porque ele aumenta a sua fazenda, cobrando juros, ele ajunta para aquele que se compadece do pobre. Ele acha que colecionando riqueza e mais riqueza, ele é inteligente, ele é melhor do que os outros. Mas ele não enxerga que ele está deixando a vida passar. Ele está deixando a sua vida passar por causa do dinheiro que ele não vai levar nada dessa vida. Então o versículo 11 diz isso, o homem que é rico, ele é sábio aos seus próprios olhos. Ele pensa que a vida é só sobre ficar cada vez mais rico. Aí ele compra um carro caro, ele compra uma casa cara, ele pensa que está por cima de tudo e está esquecendo da própria alma, da própria vida dele. Aí vem uma pessoa que é pobre, que não tem aquela quantidade de dinheiro, mas que tem sabedoria,
que é riqueza de Deus, e olha para o rico e pensa, ele está vivendo por causa de uma coisa que ele não vai levar. Ele vai morrer e tudo que ele comprou vai ficar na terra. E quando ele partir, a vida eterna será aonde? Então, o homem rico, ele pensa, ele é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Esse versículo está aqui dizendo para nós, se você quer ser uma pessoa reinante, uma pessoa que reina, lidera, administra, governa bem a sua vida, lembre-se sempre que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O respeito ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, é o princípio da sabedoria. Você não sabe quando você vai morrer. Se você morrer agora, você sabe para onde a sua alma vai? Agora, aquele que tem o temor ao Senhor, ele tem sempre Deus na sua vida. Se ele morre agora, ele sabe que ele tem a vida eterna com Deus garantida, porque ele sempre anda com Deus. E não importa qual a circunstância que ele está passando aqui nessa terra. Existe uma promessa do Salmo 23, no versículo 1, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a pessoa vai ter a sua comida, ela vai ter o seu sono, ela vai ter aquilo que ela precisa para cada dia, porque essa é uma promessa de Deus. A pessoa que está sempre com Deus tem na sua porção diária, ainda que não seja na riqueza, mas ela tem a sua porção diária. E no final, ela terá a vida eterna, e se ela partir a qualquer momento, ela tem a certeza de que ela está com Deus. Agora, o rico, por mais que durma em lençóis importados e caros, em uma cama caríssima, em uma casa caríssima, andando com carro caríssimo, se ele perde a sua vida em qualquer tempo longe de Deus, ele perdeu tudo. Ele não leva nada dessa vida. Por isso, o homem rico, ele é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. A palavra de Deus é que traz a sabedoria e a verdade. Versículo 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Esse versículo 12, ele fala sobre o valor da justiça para os reis. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Significa, quando os ímpios sobem, as pessoas ficam assustadas, as pessoas ficam com medo. É o que acontece quando governos de pessoas más tomam conta do poder. Agora, quando os justos triunfam, existe grande alegria, porque os justos cumprem a lei, cumprem aquilo que é justo, cumprem aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é correto. Então as pessoas podem comemorar, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Mas esse versículo 12 é mais um versículo que mostra a importância de escolhermos bons representantes para os cargos de poder. Para os cargos de poder em todos os níveis, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Se você vota no conselho da sua empresa, quem vai ser o próximo presidente, o próximo responsável pelo conselho fiscal? Na eleição do síndico do prédio, trazendo para um campo mais simples, no quem faz parte do conselho fiscal do seu condomínio? Se as pessoas são justas, existe grande alegria. Mas se existem pessoas desonestas, as pessoas se apavoram, as pessoas se escondem. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o versículo 13 fala que quem esconde os seus erros, esse versículo 13 lembra do valor da sinceridade. Aquele que encobre os seus pecados, os seus erros, nunca prosperará. Se você pega um vaso que está trincado e você coloca uma tinta por cima e você coloca água nesse vaso, certamente que a água vai começar a vazar por aquela trinca, mesmo que tenha sido colocada aquela tinta.
Agora, se você conserta o vaso e você coloca a água, aquela água ela é conservada naquele vaso. E esse versículo 13 tem uma aplicação na nossa vida espiritual. A Bíblia fala que Deus, ele quer encher os nossos vasos com o azeite dele, que é o Espírito Santo. Se você tem pecados e você maqueia os pecados, você não tem como conservar a presença do Espírito Santo, o azeite na sua vida. Muitas pessoas estão há muitos anos na igreja, 20, 30 anos, e dizem: eu não sinto a presença de Deus. Deus não fala comigo. Parece que quando eu falo, ele não me responde. Será que não existe alguma trinca no seu vaso? Porque, veja o versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que esconde os seus erros, não admite para corrigi-los, nunca prosperará. Mas o que as confessa, aquele que reconhece e deixa, alcançará misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia, Deus, ele nos recebe com o cordes, com o coração dele e nos abraça, mesmo com as nossas misérias, para perto dele. Então, misericórdia, quando eu vejo essa palavra, eu vejo Deus dando um abraço em nós. Nós somos cheios de misérias, das nossas pobrezas, mas o Senhor nos abraça com o coração dele. A misericórdia de Deus, ele nos abençoa, ele nos limpa dos nossos erros, ele nos recebe com o coração dele, apesar de sermos miseráveis. Misericórdia é a bondade de Deus, de deixar que um miserável pecador fique perto dele e receba a cura, a libertação do pecado. Ele nos recebe com o coração dele, com o cordes dele. Então, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, ou seja, que continuamente honra a Deus. Esse teme aqui é ter o temor ao Senhor. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer bem-sucedido, quer dizer uma pessoa de sucesso. O homem de sucesso é aquele que continuamente teme, é aquele que continuamente honra a Deus, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Aquele que endurece o coração para a palavra de Deus acabará caindo no mal. Aqui na leitura de Provérbios existem várias orientações. Uma delas, em Provérbios, no capítulo 5, é: honre o seu matrimônio e não dê lugar para a mulher estranha. Aquele que endurece o coração e sai com a mulher estranha, ele cai no mal. Ele arruína a sua própria vida, o seu próprio, o seu casamento, a sua casa, o seu lar. Versículo 15: como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O leão bramidor, o leão, ele brama quando ele está com fome. O urso que está faminto, quando ele está ali faminto, ele devora a primeira presa que aparece na frente dele. Então, é dessa forma que é um ímpio que domina sobre um povo pobre. Se você tem um mau governante, uma pessoa que ama o dinheiro, a corrupção, a mentira, quando uma pessoa dessas lidera sobre um povo que é pobre, ele devora tudo. Mais um versículo que mostra a importância de escolher bem os seus representantes. Em todos os níveis, em todos os lugares. Isso, quando você tem que votar em alguém, escolher alguém para ocupar um cargo de liderança, seja na igreja, seja no prédio, seja no condomínio, você precisa ver bem em quem você está votando, porque se você coloca uma pessoa na liderança que é ímpia, ela vai arruinar tudo. Versículo 16.
O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Aqui o 16 está falando aqui, ó, do filho do rei, o príncipe que não tem inteligência, ele também multiplica as opressões. Quem não tem inteligência faz o quê? Aumenta os impostos. Ele multiplica as opressões. Ele não cuida bem do seu povo. Mas o que aborrece a avareza é amor ao dinheiro. Políticos que têm amor ao dinheiro, eles acabam amando ao dinheiro, amando a si mesmos e se esquecem do povo. Mas o que aborrece a avareza, o que aborrece o amor ao dinheiro, aquele que procura atender aos interesses do povo, prolongará os seus dias, ou seja, terá um governo de mais tempo. Na verdade, o versículo 16, quando ele fala isso, ele está dando uma orientação para os reis. Como nós falamos, do capítulo 25 ao capítulo 31, esses provérbios aqui são provérbios separados para os reis. A orientação aqui é para que você possa governar mais tempo, não seja avarento, não ame o dinheiro. Ame a boa administração. Se você fizer isso, você vai ter a popularidade para que você consiga governar. Essa ideia do versículo 16 é uma ideia que tem a sua lógica, mas se um povo está sem sabedoria e sem conhecimento, muitas vezes, essa pessoa que é avarenta, que ama o dinheiro, que ama a mentira, que ama a corrupção, quando ela tem um bom discurso, ela acaba mentindo e enganando as pessoas que não buscam a sabedoria. Então, as pessoas que não buscam a sabedoria, veja como a sabedoria é uma coisa importante. Quando você tem um povo que não busca a sabedoria, esse povo pode, mesmo sendo oprimido, mesmo sendo governado por um avarento, mesmo sendo governado por um príncipe que não tem inteligência, mantê-lo no poder e viver anos e anos em sofrimentos em razão da má escolha, pela falta de sabedoria. Mas Provérbios 28, versículo 16, traz uma orientação. Se você quer ser um reinante, não ame o dinheiro, mas ame fazer o que é certo. Ame usar a inteligência e fazer a coisa certa. Essa é a lógica do versículo 16. Versículo 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O versículo 17 está dizendo que um homicida, ele carrega a culpa na sua cabeça. O homem que matou alguém, que está carregado do sangue de outra pessoa, fugirá até a cova, ninguém o detenha. Aquele que mata o próximo, ele vive com medo. Ele sabe que ele praticou um homicídio e que alguém pode achar que ele é digno de morte. Então ele fica sempre com medo. Ele fica sempre preocupado. Mesmo aquele que é um matador, que mata as pessoas com sangue frio e não tem mais amor pelo próximo, ele vive vigiando, porque ele sabe que ele pode encontrar alguém que pode querer vingar a morte de alguém que ele matou. Um homem que é carregado do sangue de qualquer pessoa vive fugindo, vive com medo. Ninguém o detenha. 18. O que anda sinceramente, e esse versículo está aqui para dizer, não mate ninguém. A ideia aqui são provérbios para os reis. Não mate ninguém. Se a pessoa fez algum mal a você, procure ficar longe da pessoa. Perdoe a pessoa e siga a sua vida. Nunca pense em matar alguém, porque no dia em que você matar alguém, você vai ficar com medo. Você vai ficar com insegurança. Aquela pessoa que você matou tem pai, tem mãe, tem irmão, tem amigos.
Alguma daquelas pessoas pode querer caçar você em razão de você ter matado aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa que fazia coisas erradas. Então, quem acaba indo para esse lado de matar alguém, acaba ficando numa vida de insegurança. Versículo 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Então, quem anda na sinceridade é verdadeiro, é transparente, confessa os seus erros, ele se salva, porque ele corrige o caminho. Mas o perverso, aquele que anda no caminho torto, em seus caminhos cairá logo. O perverso, o que não confessa os seus erros, ele vai cair. 19. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. O 19 é: se você trabalha, você vai ter prosperidade. Se você é ocioso e se você anda, o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O versículo 19 fala sobre dedicação e trabalho para ter fartura e também fala sobre companhias, sobre amizades. O que segue a ociosos, se você andar num ambiente onde todo mundo é preguiçoso, você vai ficar como eles. Se você anda com os acomodados, você vai ficar com eles. Nós já comentamos em Provérbios, na leitura de Provérbios 26, que o preguiçoso não é só aquele que não trabalha. O acomodado, aquele que não corre atrás de novas oportunidades, que não tem uma mentalidade de sempre estar em crescimento, ele também é preguiçoso. O preguiçoso é aquele que chega num lugar, fica na sua zona de conforto e não pensa em prosperar. Então, isso é o ocioso. O que segue a ociosos se fartará de pobreza. Versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Voltando um pouco aqui no versículo 19, vamos ler aqui o Provérbios, capítulo 26, dos versículos 13 até o 16. Veja aqui, Provérbios 26 fala das características do preguiçoso. O versículo 13 diz, nos ensina aqui, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Primeira característica do preguiçoso, ele dá desculpas esfarrapadas. Ele fala, tem um leão lá fora, por isso que eu não posso trabalhar. Ele dá desculpa. A segunda característica, versículo 14, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. A segunda característica, cama, fala de zona de conforto. O preguiçoso, ele arranja um trabalho, ele recebe aquilo que ele tem no dia a dia e ele fica lá. 10, 15, 20 anos sem nenhum tipo de crescimento, sem nenhum tipo de desenvolvimento, ele fica exatamente no mesmo lugar como uma porta. Fica presa ali no mesmo lugar durante anos. Essa é a segunda característica. Então, é um pouco pesado falar isso aqui no versículo 14, porque talvez muitas pessoas estão no mesmo lugar há 10, 15 anos e vão dizer, mas eu estou sempre trabalhando. Eu estou durante esses 10, 15 anos trabalhando no mesmo lugar, ganhando o meu dinheiro, vivendo a minha vida, sem ter dívida com ninguém. Mas, para Provérbios, o versículo 14 aqui fala, a pessoa que fica acomodada e ela não busca nenhum crescimento. Não, no conceito de Provérbios, é uma pessoa que é preguiçosa. É uma pessoa que não se dispõe a avançar. A terceira característica, o versículo 15. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se a de levar a sua boca. O preguiçoso, ele nunca completa, ele começa uma coisa e ele não completa as coisas. Começa uma coisa, coloca o prato na mesa, mas na hora de pôr a mão na massa para poder se alimentar, ele não põe a mão. Ele põe até um caminho, depois ele para. E muitas pessoas não conseguem realizar os seus objetivos por causa dessa característica, dessa terceira. Elas começam e não prosseguem. E 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. 7 homens que respondem bem fala a respeito de
Se um preguiçoso está na frente de uma pessoa que tem sabedoria, ele sempre vai procurar um atalho. Essa é a quarta característica do preguiçoso. Ele procura sempre um jeito mais fácil de fazer as coisas, pensando que dá para dar um jeito. Mas ele nunca alcança o resultado, porque atalho não traz resultado. Se atalho desse resultado, as pessoas que fazem as coisas pela metade conseguiriam o resultado. E a vida real mostra que só conseguem resultados aqueles que fazem as coisas todos os dias como precisam ser feitas. Então, voltando aqui para Provérbios 28, nós estávamos lendo aqui o versículo 19. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Quem segue a preguiçosos se fartará de pobreza. E nós vimos ali as características do preguiçoso. Ele dá desculpas, ele é acomodado, ele acha que tem caminhos mais fáceis e tudo isso leva à pobreza. A pobreza é a falta da prosperidade, é o oposto da prosperidade. Prosperidade é crescimento, prosperidade significa o desenvolvimento. Como a consequência da prosperidade é a riqueza. A pessoa que vai crescendo, ela vai ampliando a sua riqueza, ela vai alcançando mais pessoas. E você pode pensar assim, mas para que tanta riqueza? Quanto mais você é rico, mais pessoas você pode ajudar. Quanto mais você é rico na palavra, mais pessoas você pode alcançar para o reino de Deus. Quanto mais rico você é em condição econômica, mais projetos sociais e mais pessoas você pode alcançar. E quando Deus fala que o segundo mandamento é ama o teu próximo como a você mesmo, você ama o teu próximo como a você mesmo, você gostaria de receber uma palavra, de receber uma ajuda quando você precisa, e você só recebe palavra e ajuda que você precisa porque tem alguém que tem mais que você e que pode ajudar você. Então Deus quer que da mesma forma como você quer receber apoio e ajuda, que você também se disponha a apoiar e ajudar ao próximo. Versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então o homem fiel, aquele que obedece à lei, que obedece à justiça, abundará em bênçãos. Ele vai receber muitas bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Aquele que se apressa para ficar rico, ele busca atalhos, faz coisas erradas, negocia o inegociável, faz o que não deveria fazer. Aquele que enriquece com pressa, a todo custo, acabará recebendo seu castigo. Mas o que é fiel, o que respeita o tempo, o que faz a coisa certa, ele vai abundar, ele vai receber muitas bênçãos. A bênção da paz, a bênção da tranquilidade, a bênção da segurança, a bênção de poder andar de cabeça erguida, a bênção de saber que ele obteve a sua riqueza de maneira honesta, que não deve nada a ninguém. Agora, aquele que enriquece a todo custo vai receber o seu castigo. 21. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O versículo 21 fala que às vezes nós olhamos para a aparência de alguém e nós pervertemos o juízo. É o guarda de trânsito, que quando uma pessoa está dirigindo em alta velocidade, olha para a aparência, às vezes é uma motorista que tem uma boa aparência e ele fala, não vou aplicar multa para você. Então você respeita as pessoas pela aparência, isso não é bom. Você tem que fazer o que é certo. O certo é o certo. Ter respeito à aparência das pessoas não é bom. Ficar avaliando, deixa eu ver se eu fui ou não com a cara dessa pessoa. Se eu gostei da pessoa, eu não aplico a lei. Mas se eu não fui com a cara da pessoa, eu aplico o rigor da lei. Ter respeito à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Prevaricar significa não fazer a coisa justa, não fazer aquilo que está na lei. Prevaricar é uma palavra que
se aplica muito para funcionários públicos. Aquele funcionário público, ele deveria cobrar, o guarda de trânsito que tem que aplicar uma multa, mas ele não aplica, mesmo sabendo que a pessoa fez a coisa errada. Isso é prevaricação. Deixar de cumprir a lei por um interesse pessoal. Então o versículo 21 está dizendo: ter respeito à aparência das pessoas não é bom. Por quê? As pessoas se corrompem muito facilmente. Até por um bocado de pão o homem prevaricará. Às vezes você escuta histórias de que a pessoa estava em alta velocidade, foi abordada pelo policial de trânsito, entregou uma pequena quantia de dinheiro e o guarda recebeu aquele dinheiro e falou: eu não vi nada. O versículo 21 está dizendo: faça a coisa certa. Você que está na liderança, no governo, você que quer ter uma vida de reinante, você não pode aceitar que negociar a justiça pela aparência de alguém e nem por nada. Você precisa prezar pela justiça. Versículo 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Versículo 22 fala: correr atrás de riqueza, de dinheiro, é um olho mau. Você vai perder a sua vida, mas ele não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Fazendo uma ligação desse versículo 22 com o versículo 8 de novo, veja que o que aumenta a sua fazenda com usura e onzena junta para o que se compadece do pobre. E o 11, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Esse versículo aqui, o 22, aquele que tem um olho mau, que fica olhando só para o dinheiro, ele corre atrás das riquezas, mas ele não sabe que há de vir sobre ele a pobreza espiritual, a pobreza da vida na família, a pobreza que ele abandona as coisas importantes para ficar pensando só no dinheiro. Isso é um olho mau. A pessoa acaba olhando para o dinheiro como se o dinheiro fosse a coisa mais importante da vida e ela perde a vida dela. Versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então é melhor você corrigir alguém do que você ficar elogiando a pessoa. Aquele que fica só elogiando, na hora que a pessoa que recebeu o elogio perceber que aquilo era só uma bajulação, ele vai dizer que não quer a pessoa que fica elogiando ela de por perto. Mas quando você corrige alguém, mesmo que na hora a pessoa não aceite, na hora que a pessoa tropeça, ela cai, ela vai lembrar que você repreendeu, que você corrigiu ela. Ela vai lembrar: bem que a pessoa me falou e eu não quis escutar. É melhor você repreender ao seu amigo, o seu parente, o seu familiar, mesmo que seja uma palavra dura, que na hora certa ele vai lembrar de você. Versículo 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. Então, quem rouba o pai e a mãe é um destruidor, destrói a própria família. Versículo 26, não, o versículo 24 está aqui como uma orientação. Não faça isso. Não roube o seu pai. Não roube a sua mãe. Você está destruindo a sua própria casa. Uma pessoa que reina, um reino não se sustenta quando as pessoas dentro daquele reino vivem em divisão, vivem em pé de guerra. Um reino só cresce quando as pessoas elas colaboram umas com as outras. Um reino só prospera quando as pessoas respeitam os direitos umas das outras dentro daquele lugar. Aquele que rouba o seu pai, aquele que rouba a sua mãe, ele está destruindo a sua própria casa, o seu próprio lar, a sua própria família. Versículo 25. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O versículo 25 está dizendo: aquele que tem pavio curto, ele é altivo de ânimo. Qualquer coisa ele já fala: o que você disse? Qual que é a sua? Então é aquele que ele não tem paciência, não tem mansidão. Ele é altivo de ânimo, ele levanta contendas. Ele cria guerra. Em todo lugar em que vai, cria confusão. Mas o que confia no Senhor engordará. Quem confia no Senhor, teme ao Senhor, respeita a Deus. Quando ele se depara com algum altivo, ele já olha para o altivo e já fala: esse aí é um tolo. Eu não vou me incomodar com ele. Então ele engordará, significa terá paz.
terá uma vida tranquila. Ele não vai se envolver em contenda, não vai se envolver em discussões à toa, não vai se envolver em uma discussão no trânsito, que é uma coisa que tem se tornado comum entre as pessoas, viver sempre com envolvimento no trânsito, problemas com, com pessoas ali. Versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Então, não confie no seu coração. O capítulo 4 de Provérbios, no versículo 23, fala assim: sobre tudo que você precisa cuidar, cuide bem do seu coração, porque é dele que procedem as sedas da vida. Esse versículo quer dizer cuide bem do seu coração, no sentido de que, se o seu coração estiver totalmente dedicado a Deus, se o seu coração estiver tratado emocionalmente, espiritualmente, com perdão, com limpeza do coração, com pureza, com justiça, com verdade, com correção, você vai conseguir tomar as decisões certas. Agora, o que confia no seu próprio coração é insensato, ele está dizendo assim: o que confia no seu próprio coração que está longe de Deus. Quando o nosso coração está carregado de engano, de mentira, de corrupção, de injustiça, de lascívia, de impureza, de mentira, quando o nosso coração não está tratado e nós confiamos no nosso próprio coração, aí nós estamos sendo insensatos. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Quem anda sabiamente? É aquele que anda lavando o seu coração. E aí, quando o seu coração está lavado, quando o seu coração está alinhado com a vontade de Deus, você está andando com sabedoria, você escapará do mal. O seu coração tratado e guiado para a vontade de Deus poderá trazer as respostas certas para cada situação da vida. Então, aqui ligando com Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que fala: de tudo que você precisa cuidar, cuide muito bem do seu coração, porque é do coração que saem as respostas da vida. Nós sabemos que quando você está voltando para a situação do trânsito, você sabe no trânsito que você não deve responder ou revidar alguém ali que é tolo. Na razão, você sabe. Mas se o coração, a emoção, não está sob o domínio do Espírito de Deus, pela emoção você vai lá e briga com a pessoa. Então, o ser humano, ele é muito guiado pela emoção, mais do que pela razão. Então, quantas pessoas se envolveram no adultério? Tiveram caso extraconjugal por causa disso, porque foram pela emoção. Se você conversar com qualquer pessoa que cai, dizendo assim, você acha que é certo adulterar? Ele vai responder usando o raciocínio, ele vai dizer, não, não é certo. Mas o meu coração, a minha emoção, porque na hora o meu sentimento sempre está envolvido com o coração. Por isso que Provérbios 4, 23 fala, sobre tudo que você precisa cuidar, cuida do seu coração, porque é do coração que vem as respostas da vida. E o versículo 26 fala que o que confia no seu próprio coração é insensato. Se você for pelo seu coração, pelas suas emoções, pelo seu sentimento, você está sendo insensato. Mas o que anda sabiamente escapará. O que anda sabiamente é aquele que lava o coração e cuida muito bem do coração, para que, na hora que estiver diante de uma situação de tentação, ele tenha o coração muito firme para encontrar a saída da vida. Versículo 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. É um versículo que fala que Deus ele vê quando você pode ajudar alguém e de propósito você não quis ajudar, porque você amou mais o dinheiro, ficou acorrentado na riqueza, né, ou na avareza. Deus, aquilo que você faz, você vai colher. O avarento, ele colhe
o seu pecado. E o versículo 28, quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Mais um versículo falando a respeito de eleição. Se os ímpios sobem, se os ímpios reinam, se os ímpios lideram, os homens se escondem. Eles vão o quê? Eles vão prejudicar as pessoas, vão trazer o mal. Mas quando eles perecem, quando os ímpios não, eles morrem, os justos se multiplicam. É importante você escolher bem em quem você vota. É importante você pensar bem a respeito das eleições, de todos os tipos de eleições. Todos os cargos que escolhem líderes, você precisa escolher bons líderes. Estava lendo uma matéria há alguns dias atrás sobre a Venezuela, como que aquele país, que há alguns anos era um país muito próspero e um país com liberdade e um país muito rico, caiu na situação que caiu, a ponto do Brasil ter que receber tantos venezuelanos. E a notícia ali dizia que em uma dada eleição, várias pessoas decidiram que não iam votar. Decidiram, não vamos nos envolver com isso porque não queremos saber a respeito disso. Então, um governo que não foi um bom governo acabou recebendo a vitória, acabou vencendo dessa forma. Porque aqueles que apoiavam o mau governo se posicionaram e votaram, e as outras pessoas cruzaram os braços e disseram: não queremos nos envolver nisso. Então, antes de você pensar sobre não participar de eleição, pense que Provérbios, que é um livro que Deus deixou na Bíblia para trazer a sabedoria, tem uma parte, que é do capítulo 25 até o capítulo 31, que é dedicada só para provérbios para os reis. Provérbios que fala a respeito da importância dos reis, que fala a respeito da importância dos governantes. E lembre-se que, não sei se você já leu Primeiro Reis e Segundo Reis, mas se você nunca leu isso na Bíblia, leia Primeiro Reis e Segundo Reis. Você vai ver as histórias dos reis de Israel. E você vai ver que aqueles que honravam a Deus trouxeram um tempo abençoado para a nação. E aqueles que desonraram a Deus trouxeram um tempo de sofrimento e destruição para o povo de Israel. A escolha dos representantes é algo importante e você deve ter um mínimo de engajamento em relação a esses assuntos para que você seja guiado por Deus na hora da sua decisão política. Ore pelo Brasil, ore pelo país, porque Deus também nos ensina a orar pelas autoridades, porque é orando pelas autoridades que nós temos um ambiente de paz e um ambiente de justiça, um ambiente de verdade. Quando os ímpios lideram, nós vemos injustiças ocorrendo e essas injustiças que acontecem com as pessoas à nossa volta podem acontecer comigo, com você, se não nos posicionamos. Então, se posicione no campo espiritual, orando, dizendo: Deus, abençoa o meu país, o meu estado, a minha cidade. Ore também em relação às pessoas que lideram o local do seu trabalho, o síndico do prédio. Ore por todas essas coisas também. Todos os postos de liderança e de poder, quando são ocupados por pessoas que têm comprometimento com Deus, são abençoados por Deus. Mas quando temos maus líderes, nós sofremos as consequências das decisões más que são tomadas por essas pessoas. Então, Provérbios 28 é um capítulo que nos traz, dentre outras reflexões, uma delas é essa questão da participação na política e da sua importância nesse
em participar disso também na sua vida. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém. Agora eu quero fazer um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que para que você seja filho de Deus, para que você seja filha de Deus, que você deve confiar, acreditar, crer que Jesus é o Filho dele e que Deus o ressuscitou dos mortos e aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é você fazer uma oração de confissão, que é essa que você está vendo na tela. Na oração de confissão, você confessa que você reconhece que tem pecados e que você quer que Jesus esteja na sua vida, que você quer ter o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus morando em você e que você quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que está nos céus, onde estão os nomes dos que aceitam Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia em que ocorrerá o julgamento final. Aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida herdarão o reino dos céus. Então, faça essa oração de confissão agora. Entregue a sua vida para Deus. Receba Jesus nesse momento e peça para ter o Espírito Santo e você vai recebê-lo agora na sua vida. Então faça essa oração de confissão comigo. Diga agora a frase ali número 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Com essas 3 declarações, você acabou de receber a Jesus na sua vida. A declaração número 1, você recebeu o perdão dos seus pecados e recebeu o Espírito Santo para te guiar até o céu. A declaração número 2, e você teve o seu nome escrito no livro da vida. A declaração número 3, e você confirmou tudo isso em nome de Jesus, porque Jesus está vivo à direita de Deus, e quando você fala que é em nome dele, você está dizendo que está garantido. Ele garante essas declarações na sua vida a partir de agora. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus, porque Jesus está vivo. Se você tem na sua casa algum santo, imagem, amuleto, coloque numa embalagem e coloque fora da sua casa. Você não precisa de nada disso, porque o próprio Deus agora mora em você, por meio do Espírito Santo. Ore na sua casa dizendo: a minha casa pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, os meus negócios pertencem ao Senhor, tudo que eu tenho pertence ao Senhor e a minha vida a partir de hoje é totalmente para o Senhor. Fazendo isso, você está com Ele e com a proteção dele. Vamos fazer a oração final. Agradecemos ao Senhor por essa palavra de Provérbios 28, pedimos que o Senhor esteja com o seu povo, abençoando em tudo que fazem, e que o Senhor venha dar a liderança e a direção para cada filho e cada filha do Senhor nesse dia. Traz, meu Deus e meu Pai, sabedoria e abundância, riqueza, prosperidade, progresso, multiplicação, saúde, virtude, sabedoria do Teu Espírito Santo sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa o Brasil. Abençoa cada estado, cada município dessa nação, fazendo com que o teu povo seja sábio e possamos ter bons líderes, bons representantes que temam ao Senhor e que respeitem a tua grandeza, a tua bondade e a tua liderança. Que possamos ter um país lavado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém e amém.